E hoje a gente vai falar então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho aí sobre a crise de 1929, né? A gente falou já sobre o período entre guerras e tal, e a gente precisa entender um pouquinho do contexto dessa crise. Como eu falei para vocês em sala de aula aí nos vídeos anteriores, o período que se estabelece a partir do final da Segunda Guerra Mundial traz consigo a organização de uma nova ordem mundial. Que nova ordem mundial é essa? Uma nova ordem econômica que vai se estabelecer agora com o domínio e a preponderância dos Estados Unidos no cenário econômico, se tornando a grande potência do mundo, mas que na verdade tem que ser entendido como um processo, de certa forma, de duplo sentido e de duplas consequências para a sociedade americana. Muita gente pode pensar que o fato dos Estados Unidos se tornar a maior potência econômica desse período aí seria somente positivo para a sua econômica, não é, para a sua economia, mas não é. Por quê? Porque ao se tornar a grande potência do pós-guerra, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se transformaram no grande fornecedor de produtos industrializados do mundo. Essa produção e essa necessidade de continuar produzindo para atender mercados cada vez maiores se dava porque principalmente a Europa, que durante muito tempo foi a grande produtora de produtos industrializados, agora também dependia dos Estados Unidos porque estava com a sua economia devastada em função da Primeira Guerra Mundial. O resultado disso é que os Estados Unidos encheram os seus cofres de dinheiro através das exportações e acharam que na verdade esse comércio era autossustentável, que isso ia se regular sozinho. Não é o que acontece. A Europa, tão logo consiga se reestruturar e voltar a produzir, ela deixa de comprar dos Estados Unidos para investir nas suas próprias produções. Os países europeus passam a investir na sua própria produção e passam, inclusive, a disputar novamente com os Estados Unidos o domínio do comércio mundial. E aí nós temos um processo bastante crítico. Os Estados Unidos produzindo muito, sofre uma concorrência de uma Europa que deixa de comprar dele e ainda luta por outros mercados. Nós temos uma alta produtividade nos Estados Unidos e uma redução de consumo porque ele deixa de exportar para muitos lugares. Isso vai gerar uma crise de superprodução, que é o primeiro passo para uma crise muito mais grave generalizada que vai acontecer em 1929. A crise de superprodução é quando um Estado produz muito, mas não consegue vender. E isso vai acontecer nos Estados Unidos. A solução para isso foi, através da redução das exportações, tentar suprir isso com o consumo interno. Mas o que acontece nos Estados Unidos é que as famílias americanas que foram responsabilizadas por fazer esse consumo interno também se endividaram. Quando as famílias americanas se endividaram através de empréstimos fáceis e de um modelo de consumo pré-estabelecido, que é o American Way of Life, o que acontece na sociedade americana, na verdade, é que as pessoas endividadas, incapazes de continuar comprando, também deixam de consumir. Tu tem que pagar tuas contas para depois tu poder comprar de novo. O resultado é que antes o problema foi a redução das exportações e agora é a redução do consumo interno. Não tem para onde correr. Quando as pessoas deixam de comprar e eu não consigo vender para fora, os estoques ficam dentro das empresas, eu tenho que reduzir custos, gera desemprego, gera falta de pagamento de dívidas e a economia entra em colapso porque não tem dinheiro circulando. A crise de 1929 é isso. O capitalismo, que se dizia intocável pela sua liberdade econômica, sentiu na pele o corte amargo de não conseguir conter todas as ações do consumo humano. E o resultado disso é que o governo dos Estados Unidos teve que intervir para isso, e para isso criou o que a gente chama de New Deal, ou um novo acordo, um programa de recuperação econômica financiado pelo Estado e que a partir de então criou uma nova postura econômica, que é uma economia livre, mas com algumas intervenções por parte do Estado. Como é que a gente chama isso? Neoliberalismo. Vamos falar mais disso em aula. Valeu!